Bom, nosso tema geral, me passado pela equipe organizadora, né, hoje de manhã, família da aliança, amor, obediência, esperança. E aí, hoje de manhã, eu trabalhei a sabedoria que edifica a família da aliança. Nós definimos aqui de manhã o que é a sabedoria. A sabedoria é explicitada nas Escrituras, especialmente no livro de Provérbios. E nós pegamos a definição do próprio livro, né? Sabedoria é o temor do Senhor, e o temor do Senhor é aborrecer o mal. E se a gente pudesse resumir a ideia da sabedoria em Provérbios, sabedoria em Provérbios é ver a vida na perspectiva de Deus, reconhecer que a orientação dele é boa, serve para a minha vida, por isso eu devo obedecê-lo. Definimos também família da aliança. Família da aliança somos todos nós que fomos salvos pelo Senhor, descendentes de Abraão pela fé, que foi chamado por Deus, que saiu da sua terra, levou a sua família, transmitiu às suas gerações a fé, o legado da fé. E essa bênção que Deus prometeu a Abraão, e dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra, nos alcança. Essa aliança que Deus fez com Abraão nos alcançou como pessoas salvas, como igreja. Então estamos todos aqui, família da aliança. Temos um compromisso, um contrato com o nosso Deus, né? E por isso todo contrato exige seguir algumas regras, seguir algumas orientações. E toda a regra, toda a orientação da sabedoria do Senhor é para o nosso bem. Então foi isso basicamente que nós falamos. Quando a gente pensa em orientação, em regra, a gente fica pensando que é sempre negativo. Mas na perspectiva da palavra de Deus, né? A orientação, a regra, a diretriz é sempre positivo, é para o nosso bem. Algumas vezes a gente divide, né, e faz uma separação, né, na nossa cabeça, uma dicotomia. Lei e graça, né, como se lei e graça fossem dois aspectos, né, que não se tocam. Mas lei não é simplesmente algo que é separado. Lei é graça. Lei é graça. Por meio da lei, por meio da orientação de Deus, nós somos agraciados, nós somos abençoados. O trânsito seria caótico, a vida seria caótica, sem orientações, sem regras. E é para organizar, é para equilibrar, para harmonizar que as orientações da palavra de Deus são nos dadas. E aí hoje, eu também mostrei para o pessoal que eu elegi como tema, né? Versículo tema, esse texto, com a sabedoria, já que é para a família da aliança, eu elegi esse tema que fala da edificação da casa. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Uma outra tradução: é preciso ter sabedoria para construir uma casa e entendimento para edificá-la sobre fundamento sólido. É preciso conhecimento para decorar os quartos com a melhor mobília e melhor tapeçaria, por dentro e por fora. Uma residência bem planejada, bem construída, ela é linda, ela é preciosa. Então, é isso que nós vamos... a casa edificada sobre esse fundamento que se torna bênção. E aí eu brinquei com o pessoal que hoje eu ia aplicar a sabedoria de Deus, de Provérbios, na família da aliança, trazendo um tema que eu não anunciei, porque eu fiquei com medo de muitos não voltarem. Porque é um tema que também, aparentemente, parece ser negativo, que é a tal da disciplina. Então, eu pensei que um dos aspectos para a gente aplicar para a família da aliança é o significado, já que a gente entendeu hoje que sabedoria é ver a vida na perspectiva de Deus, é agradar a Deus.
O que é essa disciplina da qual Provérbios? É uma palavrinha também que vai aparecer muitas vezes em Provérbios. E os adolescentes vão gostar hoje, viu, adolescentes? Não vou falar de disciplina só para vocês, não. Vocês vão bater palma para mim depois, né? Porque quando a gente fala disciplina é coisa para criança e para adolescente. Mas me aguardem que vocês vão ver, né? Aplicando a disciplina de Provérbios na família da aliança. Então, esse é o nosso tema. A sabedoria de Deus disciplina, orienta, instrui o nosso viver. É isso que é a disciplina em Provérbios. E olha que interessante. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi. Lembra que eu especifiquei os propósitos, né, de Provérbios? Um deles é esse, ó. A sabedoria ajudará a experimentar, né? Eles ajudarão a experimentar sabedoria e disciplina. E aqui tem uma coisa interessante. Muitas vezes, em Provérbios, as duas palavras são intercambiáveis, né? Uma representa a outra. Disciplina e sabedoria. A compreender as palavras que dão entendimento. A viver com disciplina. E aqui a gente já tem uma definição. Disciplina e sensatez. Fazendo o que é justo, direito e correto. Então, ser disciplinado é fazer o que é justo, direito e correto. E essa sabedoria ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos mais jovens. Davi, lá no Salmo 119, fala, num versículo que eu gosto muito, ele fala, olha, por causa do conhecimento da palavra de Deus, eu me tornei mais sábio do que os velhos. Tem jovem muito mais sábio do que idosos, porque eles já compreenderam o que é a verdadeira sabedoria. Então, o propósito do livro de Provérbios nos ensinar disciplina. E aí a gente tem que falar do aspecto positivo da disciplina. A sabedoria ajudará a viver com disciplina e sensatez, para fazer o que é justo e correto. Então, a disciplina é para nos ajudar, não é para nos atrapalhar, né? Porque o mandamento, eu achei tão lindo esse versículo, porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Olha quantas palavras positivas. Lâmpada é luz que iluminam o nosso caminho. Isso é a disciplina segundo Provérbios. Cumpre a verdade. Aí o autor vai dizer, olha, cumpre a verdade. É um bem muito precioso. E não abra mão dela, nem tão pouco da sabedoria e da disciplina. É tão preciosa que você deve se esforçar, né? Trabalhar para poder ter condições de adquiri-la, no sentido, usando uma metáfora, né? O pai do justo, por quê? O pai do justo, o pai da pessoa disciplinada, exultará de júbilo. Quem tem um filho sábio e disciplinado, nele se alegra. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Filhos, pessoas disciplinadas, trazem muita alegria, né? Para aqueles com os quais ele convive e também para o Senhor. Aspectos positivos. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. É conhecimento quem despreza, né? Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Então, adquire a disciplina, porque ela te faz inteligente, sábio. Então, ela é preciosa, ela é positiva. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Então, a indisciplina, o não viver corretamente, prejudica a minha vida e prejudica quem está perto de mim, né? O companheiro do sábio se tornará sábio, mas o companheiro dos insensatos, do tolo, se tornará mau, né? Essa é a orientação, por isso temos que buscar essa disciplina. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Eu falei de manhã que o contraste em Provérbios entre a sabedoria e a loucura.
Quem não é sábio para Deus é louco, é insensato, é sem juízo. E a indisciplina é um tipo de loucura, segundo as Escrituras, né? O que é que não é disciplina? Disciplina não é mero autocontrole. Disciplina não é fruto de força de vontade. Aprendemos ontem, né, que ser cheio do Espírito é ser controlado pelo Espírito, né? Ser santo é ser controlado pelo Espírito. Ser disciplinado não é simplesmente você ter aquela força de vontade para conseguir fazer. Não vem de você, no sentido das Escrituras. Disciplina é mais do que autocontrole. É um fruto de um andar com Deus. É um fruto de dependermos de Deus. Disciplina não se reduz à abstinência. Então, não é apenas não fazer. Disciplina é também fazer. Pessoa disciplinada é aquela que não faz o que não deve, mas faz o que deve, né? Não é só deixar. É deixar e adquirir outro caminho. Disciplina não é sinônimo de castigo e de punição. A disciplina, às vezes, ela inclui a punição. Mas disciplina é orientação. É trazer de novo para o caminho certo, né? Isso é disciplina. A palavra grega traduzida como temperança ou autocontrole é a que está lá em Gálatas 5:23, um dos aspectos do fruto do Espírito. Significa apropriadamente a disciplina exercida pela própria pessoa, quer pelo estabelecimento de limites próprios, que não devem ser ultrapassados, quer na avaliação dos próprios pensamentos e atitudes que, se concretizados, prejudicariam alguém e desagradariam a Deus. Disciplina é uma questão íntima, pessoal. A disciplina, então, terá como alvo não apenas o cumprimento de um conjunto de normas, mas, como bem expressa Sharon, a finalidade última da disciplina é levar o aluno, ou a criança, ou a pessoa, a uma autodisciplina internamente movida pelo desejo de agradar a Deus. Os fariseus eram muito disciplinados, mas a motivação deles era a hipocrisia, era aparentar para os homens, né? Eu tenho uma prima que ela usa uma expressão que eu sempre lembro dela, né? Algumas pessoas, você olha, elas são perfeitinhas, né? E os pais têm que tomar cuidado com aquele que está sempre parecendo muito certinho, né? Por quê? Porque muitas vezes aquilo é só algo exterior. E a minha prima costuma dizer: fulano é uma brasinha coberta de cinza. A hora que você toca, né? Por quê? Porque é algo só aparente. Pessoa disciplinada, né? Uma pessoa que quer fazer o que é certo, ela faz porque ela, no seu coração, sabe que aquilo é melhor. Ela não está querendo só que os outros pensem que ela é certinha. Isso é perfeccionismo, isso é hipocrisia. Então, a disciplina segundo Deus é aquele desejo, é aquela busca por agradar em primeiro lugar a Deus, ainda que desagrade as pessoas, né? Isso é disciplina. O livro de Provérbios nos fala sobre a importância de controlar, de disciplinar o nosso espírito, a nossa língua, a nossa ira. E eu achei interessante o que o Solano Portela disse: certamente o exercício coerente da autodisciplina, se os crentes forem autodisciplinados na vida, né, na vida dos membros da igreja, a autodisciplina na vida dos membros da igreja reduz a necessidade da disciplina eclesiástica. Então, a disciplina interna, né, ela reduz, né, a disciplina externa, a necessidade de disciplina externa. E aí, quem precisa de disciplina? Aqui começamos, né? Quem precisa de disciplina? Só as crianças? Só os adolescentes? Não. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Olha, todo
Todos precisam dominar o seu espírito, quer sejam jovens, quer sejam adultos, quer sejam idosos. Por quê? Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Disciplina é domínio próprio, que é fruto do Espírito. E esse fruto tem que aparecer na vida de todo crente. Não importa a idade, né? Não é bom proceder sem refletir. E peca todo aquele que é precipitado. Então, quem precisa de disciplina? Todos nós, para que nós não possamos agir sem refletir. Então, os pais, quando vão educar, disciplinar os filhos, tem que refletir. A esposa, quando vai falar com o esposo, tem que refletir. E vice-versa. Quando nós vamos falar algumas coisas sobre as pessoas, nós temos que... Isso é disciplina, né? Então, todos precisam de disciplina. E aí eu pus 2 figurinhas, né? E é a mamãe, né? Ali, e o papai, o escritório, né? E a casa, representando, né? Os adultos. Por quê, gente? Pode passar. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Então, faltou com juízo, tem que ter vara. Tem que ter vara, é sinônimo em Provérbios de correção, né? Não necessariamente é o instrumento físico, pode ser, mas vara é correção, né? O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento. Tem uns provérbios engraçados. E a vara para as costas do tolo, né? É aquele ditadinho bobo, escreveu, não leu. Né? Então, andou errado, precisa de disciplina. Não importa a idade. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para nós adultos. Quero deixar aqui as crianças e os adolescentes fora dessa. Você é uma pessoa disciplinada? Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente costuma tantas vezes usar essa expressão, né? Essas crianças de hoje não têm limites. Não é assim? E a gente fala muito, e os adultos enchem, né? A boca para essas crianças de hoje. Hoje de manhã eu falei aqui para o pessoal, né, que quando você dizer no meu tempo, você está dizendo errado. Seu tempo é esse, porque você não morreu ainda, né? Seu tempo é esse. No meu tempo as crianças eram mais disciplinadas. Essas crianças de hoje não têm limites. Tá bom. Por que eu estou perguntando isso? Porque o Ives de Latalha, um educador que eu citei, ele disse o seguinte: antes de dizer essas crianças não têm limites, nós temos que olhar para nós adultos e reconhecermos que esses adultos não têm limites. Ele disse o seguinte: as crianças não são ETs, extraterrestres, não. Elas foram geradas, elas foram colocadas neste mundo por adultos. E as crianças não têm limites porque os adultos não têm limites, não têm disciplina. E eu quero aqui dar só alguns exemplos, gente. Ninguém vai ficar triste comigo, ninguém vai ficar chateado, porque eu quero dizer o seguinte: bem-vindo ao mundo dos normais. Você vai se identificar em alguma área aqui, e eu quero dizer para você, né, Eloide? Boca no pó, como diz a mãe da Eloide, né? Nós temos que nos humilharmos debaixo da mão do Senhor, falar: Senhor, onde? Eu vou fazer um checklist aqui, mostrando para vocês algumas. Hoje a psicologia chama de compulsão. Compulsão são comportamentos que a gente não controla. Muitas vezes isso se torna doença. Por quê? Porque muitas vezes, né, você começa a abrir concessão. A represa tem apenas uma brechinha, né? Mas a água vai fazendo força, e de repente
ela invade. Muitas compulsões. Comportamentos compulsivos, chamados aditivos, vícios, né? E aí, eu não quero entrar na psicologia, depois vocês podem convidar a Eloy para dar uma aula sobre isso. Mas eu quero só mostrar para vocês que não são só os adolescentes que não têm limites. Nós somos uma geração, né, pós-moderna, sem limite. Somos viciados em trabalho. Eles chamam de workaholic, né? Achamos que temos que trabalhar demais. E às vezes esquecemos que eu preciso dar para os meus filhos mais do que boa comida, boa roupa, boa escola. Eu preciso de dar tempo, eu preciso de ter presença. Temos compulsões alimentares, né? E aqui, bem-vindo ao mundo dos normais. Eu hoje mesmo estava, na hora de vestir as roupas, estava pensando, eu estou aqui, ó, me incluindo na falta de disciplina aqui. Tenho que dar um jeitinho, né? Esse semestre foi um semestre difícil. Agora eles inventaram até esse aí, ó, shopaholic. Aquelas pessoas viciadas. Vocês sabem que tem gente que vai adquirir compulsão, né? Pode passar por jogos, né? As redes, há tanto relacionamento, casamento, né? Acabando, porque hoje nós temos um acesso muito grande a essa questão da tecnologia e as pessoas passam horas, e agora vem os jogos em 3D, né? Que os jogos em tempo real, no sentido de que você é como se você estivesse lá dentro, né? Estava vendo essa semana uma matéria sobre isso. Pode passar por sexo, a pornografia, né? É uma área seríssima. Crianças e adolescentes, pais precisam estar atentos. As crianças, às vezes, elas, por curiosidade, né? Porque um amiguinho falou e, de repente, isso vira uma compulsão. Pode passar? Tem até essa que eu achei engraçada, vigorexia. Até o que é certo, em exagero, vira, né? Excesso. Vigorexia, gente que é viciada em atividade física. Dismorfia por cirurgia plástica. Já pensou como é que está o mundo? Né? A pessoa acha que ela sempre precisa consertar alguma coisa nela. Pode se tornar uma doença. E aqui tem essa, nomofobia. É uma fobia que precisa tratamento hoje. Que é a compulsão, o vício em tecnologia. E esses dias, está tendo tantas matérias, porque as pessoas, né, os especialistas, estão ficando apavorados com a dependência da tecnologia. A gente não faz mais nada. E quanto tempo a gente gasta, né, com a rede social, com o WhatsApp? Nós estamos ficando uma geração de viciados. E aí, eu achei essa tirinha, né, numa revista de educação. Eu falei, gente, chegou o dia anunciado por Einstein. As pessoas estão tomando café em um restaurante. Estão no restaurante só de corpo presente, desfrutando a beleza de um museu. Qualquer semelhança, né? Assistindo a um bom filme, curtindo a praia, em um encontro amoroso. Essa cena é tão comum. Vocês já viram isso? Muito nos restaurantes. E aí, o dia anunciado por Einstein, né? Temo o dia em que a tecnologia se sobrepõe à humanidade. Então o mundo terá uma geração de... Forte, não é? Por quê? Porque nós estamos deixando de ver as belezas que estão aí. O pessoal vai num show e eles praticamente não assistem o show, né? Eles ficam gravando, né? Eles ficam tirando fotos, porque não basta ir, tem que mostrar.
né? Então nós estamos deixando de curtir as coisas mais simples da vida. As brincadeiras, os encontros, as conversas, as risadas, né? Só os adolescentes, gente? Não. Os adolescentes, os adultos e as crianças estão entrando nisso aí, né? Qualquer criança chorou, tá aqui o telefone, né? Virou a babá tecnológica, né? Então nós temos que repensar essas questões. Não somos uma geração de adultos disciplinados. Então, antes de olhar para o seu filho, né? Olhar para as crianças, para os adultos, você não tem limite? Faça essa pergunta. Eu tenho na minha vida procurar. Tem áreas que a gente está falhando, que a gente não está sendo disciplinado. E aí também quem precisa de disciplina. Aqui a gente já vai entrar mais, né, para as crianças e os adolescentes. Quem precisa de disciplina? Qualquer semelhança, é difícil você chamar, né, conseguir a atenção, né, das pessoas, dos adolescentes hoje, né? É aquela cara de mãe, você não sabe de nada, né? Você é paia, né? Quem precisa de disciplina? As crianças, os adolescentes. E aqui a gente vai entrar naquela questão que quando a gente pensa em disciplina, a gente tem que pensar também nas crianças. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Isso aqui é uma ironia, viu, gente? O texto está dizendo assim, olha, não mata não. Dizer não para o seu filho. Falar você não pode. Não, está na hora. Agora não. Certo? Não mata. E o que não mata? Era isso que as nossas mães diziam, né? Não retires da disciplina a criança. Lá em Provérbios 22:15, no mesmo capítulo que diz ensina a criança, diz assim, a estultícia ou a insensatez, ou a tolice, a ingenuidade está ligada ao coração da criança. Mas a vara da disciplina a corrige, né? Então, as crianças, elas não têm experiência, elas não sabem. É preciso que a gente, e eu costumo dizer para as mães de crianças pequenas, né? Mãe, educar, disciplinar o seu filho é dizer a mesma coisa 1000 vezes e ainda ter que repetir de novo. E eu estava vendo uma especialista essa semana falando sobre essa questão de limite, não era cristã. Ela diz, olha, pensa bem, você tem que ir falando. Adolescente, né? Você começa a dizer para ele, oh, já escovou os dentes para criança pequena. Vamos escovar os dentes, está na hora de escovar os dentes. Você tem que falar todo dia, porque se deixar de falar um dia, ele não escova os dentes. De repente, ele está escovando os dentes. Sabe por quê? Aí ela brincou. Porque ele já está querendo beijar. Né? O adolescente, né, introjeta valores, mas você tem que ensinar, né? Eu achei graça disso. Tu a fustigarás com a vara, olha que versículo sério, né? Você corrigirá o seu filho e livrarás a sua alma de onde mesmo? Do inferno. Hoje, gente, as crianças estão muito atrevidas. Esses dias eu estava na casa de uma amiga minha e o pequenininho, que já sabe ler, né? Aprendeu a ler no computador, no tablet e no celular, antes dos 3 anos. De repente, alguém o contrariou, né? Alguém não, papai, e ele foi para o lado do pai e deu-lhe um tapa na cara. Gente, esse pai não fez nada. Você não pode deixar. Você não pode permitir. Por quê? A gente vai explicar por quê, né? Então a criança, o adolescente, ele precisa de orientação, de conselho, né? Você
não pode dizer para o seu filho, quando é criança, às vezes você não tem que dar muita explicação, né? Que se você falar para a criança, olha, não sobe aí não, existe uma lei da gravidade que, né? Se você diz, tudo que sobe desce, você não precisa dessa explicação. Já o adolescente, ele está aprendendo, né? Piaget vai falar das operações concretas, a capacidade de refletir, de pensar. Olha, meu filho, tem que falar, tem que explicar. E Deus não faz isso conosco. Obedece porque eu estou mandando. Obedece quem pode, fala quem pode, obedece quem tem juízo. Não. Sim, fala quem pode, obedece quem tem juízo, mas entre obedecer e ter juízo, tem o tempo. Lá no capítulo 1 de Isaías, Deus fala para os adultos, né? Para os grandes que estavam fazendo coisas erradas. Diz assim, vinde, pois, meus filhos, e arrazoemos. É como se Deus dissesse assim, meus filhos, vamos bater um papo, vamos refletir, vamos conversar. Vocês não estão entendendo. Então, com o adolescente, com o jovem, é preciso que a gente dê razões. Eles precisam adquirir essas experiências, né? Ouve, filho meu. E aí, para o adolescente, ser sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Aqui é só um exemplo. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Olha, escuta os conselhos. Seja disciplinado por falar em beber vinho e comilão de carne. Essa semana também falando sobre a grande preocupação de saúde pública no Brasil. O alcoolismo na adolescência. Vocês sabiam disso, gente? Os adolescentes bebem. E às vezes quem promove isso são os pais. As festinhas, né? Estão lá, né? E olha, isso e na adolescência, por causa do desenvolvimento cerebral, né? A questão neuronal do adolescente, né, Lloyd? Questão do cérebro. O álcool traz algo terrível para o cérebro adolescente. Então, escute, né? Ensine o seu filho. Meu filho, diga não, isso não é para você. Orienta, né? Pode passar? Ouve o teu pai que te gerou, não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Cumpra a verdade, não há vendas. Cumpra a sabedoria e instrução. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar um filho sábio, nele se alegra. Então, quando você ouve, quando você escuta, não sabe, pergunta, conversa, né? Isso é disciplina para o adolescente, para os jovens, né? Pode passar? Mais um? Por quê? Porque o que está, nós mostramos essa lâmina hoje de manhã. Porque não é isso que o mundo ensina, né? Os valores do mundo são outros. Porque nós estamos na pós-modernidade. Não existe verdade. Tudo é relativo, né? Eu faço o que eu acho que é bom para mim. Se me agradou, eu penso só em mim, né? E consumismo, né? Eu quero porque eu quero. Há um tempo atrás, já uns 4 anos, que a minha sobrinha agora já está mais madura, né? Eu estava vendo a conversa dela com a mãe. Ela queria um iPhone, mas tinha que ser o... Naquela época era o 5, né? E não aceita o outro. Essa semana uma tia falando comigo, falou, mas você precisa ver o piti da minha sobrinha. A falta de educação e de respeito. Que a mãe foi comprar um celular para ela e ofereceu um outro. Ela jogou e não quero essa porcaria, não. Porque ela queria o iPhone 7. E o 8 já está chegando, né? Os adolescentes... Porque nós somos frutos dessa cosmovisão que impera e que domina. Mas você tem que mostrar para o seu filho, não está na hora. Eu não tenho, eu não posso, né? E aí eu vi essa tirinha, eu gosto demais dessa tirinha, da Mafalda. A Mafalda é uma menina cabeça, né? Use, compre, beba, está assistindo televisão antiga, né? Não tinha, né, smartphone, não. Coma, prove. O que eles
pensam que nós somos? Estão empurrando para nós. Aí ela foi lá, irritada, desligou a TV. Aí quando ela desligou, ela pensou: o que nós somos? O que eu sou mesmo? Aí a coitadinha disse: os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Gente, é isso. As crianças não sabem, os adolescentes, porque eles ainda não vivenciaram. E você tem toda uma sociedade que impõe os seus valores, certo? Sobre eles. E aí, se os fundamentos, se a sabedoria, que é o fundamento da vida que agrada a Deus, não tiver na base da construção, o que nós vamos fazer? Tem que ter alguma coisa. Se o mundo diz, né? Se os valores estão todos destruídos, o salmista pergunta: ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Olhar para os fundamentos da sabedoria da palavra de Deus. E aí, um fundamento importantíssimo, gente, que a palavra de Deus não abre mão, é o fundamento da autoridade. Primeiro, Deus criou o homem. Ele é autoridade sobre o homem. Ontem aprendemos sobre a autoridade do homem no lar, né? A autoridade do homem sobre, né, a sua esposa. A autoridade dos pais sobre, como fruto do Espírito. Não abra mão. E eu muitas vezes tenho falado para os pais, simbolicamente: estou devolvendo para vocês a autoridade. Vocês não podem perder, né? O que é autoridade? Eu gosto de ir no dicionário para definir palavras, porque a gente aprende muito. Autoridade significa poder legítimo. Tem poderes que são ilegítimos. Lembra da incoerência? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Esse não tem autoridade. Pessoa revestida de poder. E autorizada. Toda autoridade é autorizada. E autorizada é digno de respeito ou crédito, que goza de autoridade, né? Então, a autoridade é autorizada se ela tiver crédito. Porque autoritário não é o que a palavra de Deus ensina. Não manda e obedeça porque aqui em casa sou eu que mando. Não, tem que haver um fundamento. A autoritária é o que abusa da autoridade. E aí eu gosto dessa definição, que não é minha. Autoritarismo é a doença da autoridade, né? O autoritário é aquela pessoa que quer que a sua vontade prevaleça sobre a do outro. Então, quando eu ensino a criança, quando eu ensino o adolescente, não é porque eu quero que ela seja do meu modo, do meu jeito. Porque eu quero o melhor. Eu tenho mais experiência e eu vou conduzir essa criança. Quem estabeleceu esse fundamento de autoridade? Deus, o Criador. Deus ordenou. A gente aprendeu sobre isso ontem. Eu não vou gastar tempo com isso. Pode passar. E aí também eu gosto muito aprendi isso tem muitos anos e eu sempre uso. O que sustenta uma autoridade? A competência. Primeiro, o preparo. Por isso, papai e mamãe, você tem que aprender, você tem que vir à igreja, você tem que ler a palavra, você tem que buscar, tem tanta literatura boa que ensina, tem tantos documentários, vá atrás, adquira essa competência, né? Firmeza, segurança. Sim, sim, não, não. Seu filho precisa entender que quando você fala sim, é sim, mas quando você fala não, não é dizer não toda hora, mas o seu não precisa funcionar. E afetividade, relacionamento, né? Relacionamento é afeto, a gente não exerce autoridade. Um dos meus salmos prediletos é o 113, que fala assim: o Senhor é excelso, acima de tudo. Quem é Deus como o Senhor? Mas ele diz assim: mas ele se inclina para a terra, para ver o que se passa, tira do pó o desvalido. Deus, o grande Senhor, Ele se inclina para nós, para nos ajudar, para nos abençoar. Quando você vai falar com uma criança, né? Se você falar de cima para baixo, ela nem vai te ouvir. Agacha, olha no olho dela,
certo? Fica na altura dela. Diz: meu filho, presta atenção, isso é relacionamento, é conversa. E disciplina não é só quando acontece o problema, não. Está indo no carro, conversando. Letra de música, eu me lembro que quando a minha sobrinha veio morar comigo, que gosto musical, gente. o breganejo, né? Que eu brincava com ela. Terrível. E às vezes, alguém usava o meu carro e ela estava junto e ela colocava lá na... Não, tia, também essa rádio aqui, isso é rádio de velho. Tá, tudo bem, pode. Mas, de repente, aquelas letras tão horrorosas, que eu falava assim: não, muda já. Meu ouvido não é lata de lixo. O que foi, tia? Você não ouviu o que está dizendo essa música? Nossa, tia, eu não tinha nem prestado atenção. Cantam, repetem. Então nós precisamos, às vezes ouvindo, falando com eles, né? Não é só ir lá e falar: não, você não vai escutar isso. Mas às vezes, você já parou para ouvir isso? Você está... né? Você está vendo? Então, esse tipo de orientação no dia a dia, isso é relacionamento, isso é conversa. Um outro aspecto interessante, que às vezes os pais, né, nunca falam para os filhos das suas fraquezas, das suas fragilidades. Você não pode fazer isso. E uma das coisas mais importantes é o seu filho escutar aquilo que você fez que não funcionou. Eles: olha, mas o senhor também fez isso, essa bobagem, essa besteira? Fiz isso, foi difícil, aconteceu isso. Conta suas histórias, tantas de sucesso quantas de fracasso, para o seu filho, né? Para que ele possa entender que você também é gente de carne e osso. Isso é relacionamento. Quando disciplinar, quem ama o seu filho, cedo o disciplina, cedo. Quanto antes. E aí começa, né, com o bebê, com a criança pequena, né, estabelecendo regras, né, como disciplinar. Vara, né, a vara que tem o aspecto físico da vara. Hoje você tem toda uma legislação aí, o abuso, né, mas a palavra de Deus fala de um instrumento, né. Agora, isso é quando a criança ainda não entende, ela está na fase da realidade, né? do concreto, né? Passa de hora, vai chegar um tempo em que você não precisa usar a vara, porque seu filho já vai ter um entendimento, né? Com moderação, até o castigo, até o não fazer, você precisa estabelecer, né? Não é o mês inteiro, o ano inteiro, né? Mas é por um tempo. Você vai ficar sem fazer isso por um tempo. Tudo com moderação. Quais são os frutos? Aqui eu falei já de manhã, só recordando, olha. A sabedoria, a disciplina, e todos esses versículos aí estão ligados à disciplina. Entendimento. Quando você senta para instruir, para orientar, né? Eu acho interessante, os meninos, os jovens vão estar bem ligados nisso. Aquilo que você estuda na escola é chamado de quê mesmo? Disciplina. Disciplina de matemática, disciplina de português, né? De física, química. Disciplina ensina, é orientação, né? Então, traz entendimento, traz compreensão, traz vida, traz proteção, traz honra, traz vida longa, traz saúde, traz sabedoria, descanso e delícias, alegria. Olha quanta coisa que a verdadeira disciplina traz. E quando não há disciplina, não sei, acho que eu até já comentei aqui na igreja um dia que eu falei, eu gosto muito dessa autora, ela chama Tânia Zaguri. Já tem muitos anos, ela não é cristã evangélica, pelo menos, mas a cosmovisão dela é muito judaico-cristã. A Tânia Zaguri já tem uns 30 anos que ela vem escrevendo livros sobre disciplina e orientação de limites, né? Tem vários livros dela sobre limites. Depois de 20 e tantos anos, esse é o último livro dela. Último livro dela. Filhos adultos mimados, pais negligenciados.
Efeitos colaterais de uma educação sem limite. Ela não está falando aqui sobre limites, ela está falando já no resultado de uma geração que cresceu sem limites. Pais que não deram limites para os seus filhos, estão agora recebendo a fatura. Ela conta vários exemplos. E uma das coisas um dos exemplos que ela conta é de um pai e uma mãe, já de idade, né? Um único filho, já deixou para ele, já passou para ele a casa. Olha, meu filho, já vamos deixar tudo pronto e tal. Um dia ele chegou lá, olha, vocês saem daqui da casa, eu quero morar, porque a minha família é maior do que a de vocês, nós precisamos de... E tocou os pais de casa, né? Vocês já viram quantos idosos é que sustentam? Quantos idosos estão com o nome sujo lá no Serasa, na praça? Por quê? Porque os filhos... Vocês já viram quantas propagandas incentivando os aposentados a pegarem empréstimos? E sabe quem é, na maioria das vezes, que estão pegando esses empréstimos? Os filhos. Filhos, eles não valorizam. Olha, a palavra de Deus é muito sábia. Você precisa... A disciplina é um ato de amor. Um ato de amor para o seu filho e para você. Ele aprende a respeitar e a valorizar. Cuidado. E eles estão falando hoje, né, de uma geração que deram até um nome, os especialistas. Adultescentes. Adultescentes. Jovens que não querem crescer. Por quê? Porque tem tudo. Quem quer sair da casa da mamãe? Lá tem roupa lavada, né? Acho que eu disse isso hoje de manhã. Não. Roupa lavada, comidinha pronta. Eles foram para a faculdade, não terminaram o curso, ou tem aí um diploma, mas não arranja emprego, não quer trabalhar, e não precisa mais. Para quê? Tem tudo em casa, inclusive um quarto com cama de casal para ele levar a namorada ou o namorado. Para que casar? Para que cuidar da sua vida? Esse é o resultado da indisciplina. Aplicações. Ensine a palavra de Deus ao seu filho. E aqui tem uma coisa muito séria que eu gostaria de falar para vocês. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. A disciplina tem que ser pela graça de Deus. A disciplina é fruto do Espírito. Não é você, a gente não acerta sempre. Você precisa dizer, meu filho, é por causa do amor de Cristo. Você não está fazendo isso para me agradar, né? Não é fácil. Se você não pedir ajuda de Deus, você não vai vencer esse problema. Você não vai ter força. Não é na nossa força que a gente vence o pecado. É na força do Espírito. Cuidado com a superproteção, pais, né? Nós tivemos uma geração, até por causa dos limites financeiros, né? Eu comecei a trabalhar antes dos 13 anos, né? Tinha que trabalhar de dia e estudar à noite, né? Outros tempos. A gente tinha várias obrigações por causa até da falta de recursos. Hoje as crianças têm muito mais, graças a Deus, né? Mas você tem que lembrar disso, que tem algumas coisas que ele pode fazer, que ela pode fazer. Ajude aos avós aqui, seus filhos, a educar os seus netos, né? Você que tem experiência, observe, conte para eles. Olha, eu estou achando que você precisa... Então aqui são aplicações práticas para a gente. Lutero vai dizer, para terminar, né? Em meu julgamento, não há outra ofensa externa tão grave aos olhos de Deus que merece uma pesada punição como o pecado que nós cometemos contra nossas crianças não educando. É o maior crime que você pode fazer. Se vocês não ensinam seus filhos, é porque vocês são insensíveis ou não os amam. Comênios foi um educador que é referência de pedagogo, de didáticos. Os teóricos aí da academia, todos se referem a ele. A palavra didática foi inventada por ele. Ele era um pastor. Ele diz: as Sagradas Escrituras nos ensinam primordialmente que não há caminho mais eficaz para corrigir a corrupção humana que a correta educação da juventude. Se queremos um país diferente, gente,
Não tem outro caminho. E aí eu termino com a oração de Davi. Um dia eu descobri essa oração de Davi no Salmo 144. É linda. Ele dizendo que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares lavradas como colunas de palácio. Folhas verdes produzem frutos. E coluna de palácio, né? A gente vê hoje a banalização da mulher, né? E Deus não criou as mulheres, as suas filhas, para serem qualquer uma, mas para serem sangue azul, nobre, colunas de palácio. Que nossos filhos sejam como plantas viçosas e que as nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Tudo isso se obedecermos à sabedoria e aplicarmos a disciplina que é fruto do Espírito e que somente podemos agir e fazer pela graça de Jesus Cristo. Ninguém é suficiente. Ninguém tem a sabedoria suficiente. A nossa sabedoria vem dele. Amém? Que Deus abençoe a nossa igreja e que nós possamos então ser pessoas sábias, disciplinadas, para louvar e honrar e glorificar a Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Ela é viva e eficaz. E ela é tão pertinente para os nossos dias, para os nossos relacionamentos. Senhor, nos ensine, nos dê humildade para aprendermos e praticarmos a tua palavra. Não é que nós não sabemos, nós sabemos, mas nós somos turrões, nós somos soberbos e não estamos dando a devida atenção àquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nos perdoe, Senhor, e nos ajude. Abençoe essa igreja, abençoe os pais, abençoe os filhos, abençoe os avós, abençoe a família da aliança aqui representada, a fim de que ela possa, ó Deus, adquirir com tudo que possui a sabedoria, porque a sabedoria que vem de ti é mais preciosa, é mais cara, é mais rica do que todos os tesouros desse mundo, e que nós jamais possamos desprezá-la, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém.